Olá, queridos. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, sua família. Estamos de volta aqui, este amigo que vos fala, o pastor Sérgio, e queremos mais uma vez trazer a você uma palavra de Deus, mais uma reflexão para edificar a sua vida espiritual, emocional, psicológica. E essa reflexão ela estará sendo endereçada especialmente a você que é um líder, você que é um pastor, você que é um diácono, um obreiro da seara do Senhor. Você que é um servo de Deus, independente da sua posição eclesiástica. Se você serve, então esta palavra é para mim, essa palavra é para você. Mas vamos orar? Quero convidar você para fazer uma breve oração. Bendito eterno Deus, em nome do Senhor Jesus, eu venho por meio deste momento de oração bendizer o teu nome pela bênção de poder estar aqui mais uma vez, levando a mensagem do Senhor aos corações. Que desta feita o teu Espírito Santo venha mais uma vez edificar, abençoar, orientar a vida desse servo, a vida desta serva, de sorte que sua vida não seja mais a mesma, a sua visão, a sua expectativa em relação ao serviço do Senhor seja diferenciado, seja renovado e abençoado pelo teu poder em nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Deus te abençoe. Quero convidar você para se inscrever no canal, você que ainda não é amigo no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificações e você sempre estará recebendo uma nova reflexão enviado aí no seu aparelho para ser abençoado e abençoar outros, se assim você desejar compartilhar em nome de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus? Quero convidar você para ler Levítico capítulo 8. Vai falar sobre a ordenação de Arão e de seus filhos. E eu quero intitular essa pequena reflexão com o seguinte tema: a ordenação de Deus na vida daquele que ele escolhe. A ordenação de Deus na vida do servo, podemos simplificar, não é? Em nome de Jesus. Vamos ler? Versículo 1, capítulo 8 de Levítico, verso 1 diz assim: O Senhor disse a Moisés: Traga Arão e seus filhos suas vestes, o óleo da unção, o novilho para oferta pelo pecado, os 2 carneiros e o cesto de pães sem fermento. Reúna toda a comunidade à entrada da tenda do encontro. Moisés fez como o Senhor lhe tinha ordenado, e a comunidade reuniu-se à entrada da tenda do encontro. Então Moisés disse à comunidade: Foi isso que o Senhor mandou dizer. E levou Arão e seus filhos à frente e mandou banhar-se com água. Pôs a túnica de Arão, colocou o cinto e o manto, e pôs sobre ele o colete sacerdotal. Depois ele prendeu o manto sacerdotal com a cintura, colocou também o peitoral, nele pôs o urim e o tumim, e o colocou o turbante na cabeça de Arão com a lâmina de ouro, isto é, a coroa sagrada, na frente do turbante, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Depois Moisés, verso 10, pegou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo, tudo que nele havia, e assim o consagrou. Aspergiu vestes, o óleo sobre o altar, ungindo o altar e todos os seus utensílios, a bacia com o seu suporte para consagrá-los. Derramou o óleo da unção sobre a sua cabeça, a cabeça de Arão, para ungí-lo e consagrá-lo. Amém? Muito bem, eu quero, a princípio, tratarmos sobre a ordenação. O que era a ordenação? E o que é, na verdade, ordenação? Ordenação são deveres que são passados para alguém, né? São responsabilidades que se passa para alguém, seja eclesiástica, seja na vida secular, uma ordenação, né? São pessoas que recebem deveres, responsabilidades, e nesse sentido são pessoas separadas para devidos serviços específicos
E no que diz respeito a esta narrativa, são serviços eclesiásticos específicos no reino de Deus, ou seja, na comunidade do povo de Deus de Israel. E a princípio, a primeira lição que nós vamos observar, e que é de muita importância para mim e para você que serve a Deus, para você que tem o desejo também de servir a Deus numa área específica, quem sabe como um diácono, uma diaconisa, né? Um evangelista, um presbítero, um pastor, enfim, você deseja episcopado. O primeiro princípio que é importante nós observarmos aqui é que o texto diz: o Senhor disse a Moisés, traga Arão e seus filhos. Você vai observar que a separação de Arão e seus filhos não foi de Moisés, não foi uma vontade de Moisés, foi uma vontade de Deus. A separação, a escolha de Arão e seus filhos foi uma escolha de Deus. Então você vai observar que quem escolhe pessoas para servir no reino de Deus não é o pastor. Deus usa o pastor, é claro, é a ferramenta de Deus. Deus vai mandar anjo para fazer isso. Deus vai usar o ministério, Deus vai usar a igreja, né, no sentido do ministério. Então Deus escolheu, a escolha vem de Deus. Então você não tem que buscar agradar A, agradar B, para quem sabe ser escolhido para o ministério do episcopado, para o ministério diaconal. Não, Senhor. Descanse seu coração em Deus e vai chegar a sua hora, vai chegar o seu momento. A única coisa que você tem que estar é em comunhão com a igreja, em comunhão com Deus, manter compromisso com a obra, independente que você já galgue ou não uma área específica no reino de Deus. Você é um servo. Todo aquele que recebe Cristo como Salvador torna-se servo dele, e ele o seu Senhor. Então não importa se você já galga uma posição eclesiástica ou não, sirva a Deus. Você não tem que esperar galgar um diaconado para fazer a obra de Deus. Você não tem que esperar galgar uma posição eclesiástica para servir no reino de Deus. Não. Tem muitas áreas que você pode servir independente de sua posição eclesiástica na casa do Senhor. Então, isso é importante. A escolha não é de homem. A pessoa que é escolhida para servir a Deus, como diácono, como um líder, seja qual for a área no reino de Deus, essa escolha precisa ser imprescindível pelo Espírito de Deus, né? E como é que essa escolha é confirmada quando é de Deus? A escolha que nós entendemos que ela é de Deus, ela é feita debaixo de uns princípios que o próprio Jesus estabeleceu. Diz a Bíblia Sagrada, Jesus dizendo, pelos frutos se conhece a árvore. Então, pelo fruto que você está dando, vai se saber, vai se identificar se você é chamado para determinada área ou não. Se você serve para servir em determinada área específica no corpo diaconal, no corpo presbitério, no corpo evangelista ou não. Isso é identificado. E é identificado através de quê? Dos frutos, né? A capacitação que você recebe de Deus não é, a princípio, um curso teológico. A capacitação que você recebe de Deus para o serviço não é, a princípio, frequentar uma academia teológica ou conhecer a Bíblia de capa a capa ou decorar versículos todos da Bíblia. Não é nada disso. Porque nada vai adiantar você ter todo o gabarito teológico, conhecimentos que tem por sua vez o seu valor no mundo espiritual, mas não é a base. Não, a base e a prova de que você está capacitado para o serviço específico do reino de Deus, como foi Arão e os seus filhos, é verificar
se o fruto do Espírito Santo está se manifestando em você. Se você é uma pessoa amável, se você é alguém que tolera, se você é alguém que perdoa, se você é alguém que usa de misericórdia, se você é alguém flexível, né? Se você é alguém que tem compaixão, se você é alguém que não julga pela aparência, mas pela reta justiça, como diz o Senhor, que Ele não olha a aparência. Se você é alguém que tem testemunho dentro da igreja e do lado de fora da igreja, entendeu? Se você é alguém que tem testemunho dentro da sua casa, então isso são frutos do Espírito para identificar o seu chamado específico na área. E qual a aptidão que você tem para que você seja chamado para uma área? Por exemplo, evangelista. Se você é alguém que não evangeliza, se você é alguém que não sai a campo, ou que não tem o mínimo de interesse em evangelizar, em ganhar almas, como você pode desejar a função de evangelista ou de qualquer outra área no reino de Deus? Não tem como. Você precisa identificar-se com a chamada de Deus. Você precisa se identificar com a chamada de Deus. E aí, no tocante a essa chamada, sem dúvida alguma, o chamado que você já tem em determinada área, ele só vai desenvolver após a escolha de Deus na sua vida. E isso vai ser algo do dia a dia diante de Deus. Então esse é o primeiro princípio. A escolha é de Deus. Você não é escolhido porque você dá um bom dízimo na igreja. Você não é escolhido para ser um pastor, para ser um obreiro, para ser um servo específico na casa de Deus por causa da sua posição secular lá fora, porque você é um médico, porque você é um doutor. Não, nada disso. O reino de Deus, ele não envolve essas coisas, não. Você é escolhido porque a escolha é de Deus. Deus chamou você. E você, a partir desse pressuposto de que Deus chamou, de que Deus quer você, você tem uma chamada específica para servir a Deus. Então, nunca queira servir antes do tempo. Deixa Deus escolher você. Deixa o Espírito Santo chamar você. Vai chegar a sua hora. Não fique inquieto. Não fica aperreado da vida. Há tanto tempo que eu estou na igreja, porque eu não fui chamado ainda. Quem sabe Deus está preparando você. Esse tempo é o tempo do preparo, tá? O preparo antecede a chamada, não tenha dúvida disso. Toda chamada é precedida pelo preparo de Deus. E esse tempo que não aconteceu ainda é porque Deus está preparando você. Ele está moldando você. Lembra de Davi? Davi foi ungido com 16 anos de idade. Ele recebeu a unção da consagração. Mas você sabe com quantos anos a coroa veio para sua cabeça? 40 anos depois. 40 anos depois foi que ele recebeu a coroa sobre a sua cabeça. Então veja que esse tempo atrás foi um tempo de preparação na vida de Davi. Não teve nada a perder. Ele ganhou com esse tempo. Você não está perdendo tempo. Você só está ganhando tempo na presença de Deus porque está adquirindo experiências. A segunda lição que nós tiramos aqui é que você vai observar que, embora Arão e seus filhos estavam separados para servir a Deus no tabernáculo, eles tinham a consciência e tinham que ter a consciência que eles eram e estavam em um estado de pecador diante de Deus. Eles tinham essa consciência. Por quê? O que é que trazia a eles essa consciência? É que na ordenação houve um sacrifício oferecido a Deus. Mas não foi só naquele dia da ordenação que sacrificaram em favor dos pecados de Arão, de seus filhos e de sua família. Eram sacrifícios permanentes. O que isso nos ensina? Isso vai levar a Arão e seus filhos a entender que eles são servos separados específicos, escolhidos por Deus, mas a natureza deles é uma natureza caída e eles são pecadores diante de Deus. E por esse motivo, deve estar sempre se apresentando diante de Deus, sem soberba, sem altivez, mas sempre com um espírito brando,
humilde diante do Senhor, pedindo perdão por eles e pelo seu povo. Entende? Veja que precisamos ter cuidado para não achar que agora somos os bambambam da história, porque somos diáconos, pastores, evangelistas, líderes. Não, não, Senhor. Quanto mais perto de Deus, mais míseros pecadores devemos reconhecer que somos diante de Deus. Quanto mais perto do Senhor, mais reconhecer a nossa carência. Lembra de Pedro? Quando Jesus faz um milagre e ele se lança na água e ele diz: Senhor, para longe de mim, porque eu sou um pecador. Ele estava certo. Ele reconheceu a sua miserabilidade diante do santo que estava diante dele, que era Jesus. E Jesus não rejeita. Jesus diz: é verdade, mas eu vou fazer de você um pescador de almas, pecador. É isso que Deus quer. Que você e eu reconheçamos a nossa fragilidade. Um dos reformadores da igreja, Calvino, ele disse essa frase: a maior dignidade de um homem é reconhecer a sua indignidade. Então isso é bom, sempre reconhecer sua fraqueza e se humilhar diante de Deus. E outro detalhe, e esses sacrifícios eram constantes na vida de Arão e de seus filhos, para lembrar que a escolha que foi feita para o serviço foi de Deus e não de Moisés. A escolha que foi feita para o serviço não foi de Moisés, foi Deus que escolheu eles para o serviço. E eles estavam diante de um Deus santo, de um Deus que é detalhista, de um Deus que dá muito, mas também cobra muito. Então, seja cauteloso com o serviço do Senhor. É interessante observar que a ordenação, ela foi uma transição. O que é isso? O que é uma transição? É uma mudança diária, certo? É uma mudança. O que estava acontecendo ali na ordenação de Arão e de seus filhos era uma mudança de uma condição para uma outra condição. Eles estavam saindo de uma vida comum, não é? Como judeus, como israelitas, como parte do povo, e estavam sendo separados para servir em uma área sobrenatural. Eles iam servir no âmbito divino. Estavam saindo da horizontal, deixando de olhar na horizontal para olhar agora na vertical. O seu olhar estava agora para cima. Eles tinham um compromisso que vinha do alto, do coração de Deus. Então você vai observar que eles tinham agora uma responsabilidade muito maior. Então, você que é um líder, você que é diácono, o seu compromisso não é, e compromisso maior não é com o homem, é com Deus. Você tem uma responsabilidade, você que assumiu um compromisso em igreja A, em igreja Y, em igreja B, assuma esse compromisso, corresponda com as suas obrigações, com os seus deveres, mas saiba que o seu maior dever é com Deus. Não adianta você servir a igreja, servir ao pastor, servir ao ministério, se você não serve a Deus. O seu objetivo é servir a Deus, é agradar a Deus. Então qual é o princípio aí? Não é fazer de todo jeito porque o pastor está pedindo. Não é fazer de todo jeito porque é aos homens, não. É fazer como se fosse para o próprio Deus. E Paulo vai nos ensinar em uma das suas cartas a respeito disso aí. 1 Tessalonicenses, me falha a memória, capítulo 3, ele vai falar sobre alguns deveres sociais, e um deles é esse: servir aos homens como se fosse ao próprio Deus. Esse é um princípio de vida social que intrinsecamente nesse contexto está ligado ao mundo espiritual também. Servir aos homens como se fosse ao próprio Deus. Então não adianta querer fazer algo de todo jeito porque é ao homem, não. Você faça bem porque você não está fazendo ao homem,
mas fazendo a Deus. Quando o pastor chama para você fazer algo, não é o pastor que está chamando. Você tem que entender que é Deus que está chamando você, que é o Espírito Santo que está convocando você. Muitos estão equivocados quando acham que é o homem que está chamando. Muitos se perdem no seu ministério e se frustram lá na frente justamente porque acham que é o pastor que tá chamando, é o pastor que está pedindo, é o pastor que está dando ordem. Não. Veja como a pessoa de Deus na pessoa do pastor. Veja como a autoridade de Deus, como uma voz conduzida por Deus na voz do seu líder. E fazendo assim, você será bem-sucedido. Não tenha dúvida disso. Então isso era uma transição, eles estavam passando de um estado comum para um estado sobrenatural agora, um estado divino, deixando de olhar na horizontal para olhar na vertical. Essa cerimônia foi realizada na frente da entrada da tenda. Você vai observar que foi realizado na entrada da tenda e diante de todo o povo, para que todo o povo pudesse participar. O que nós aprendemos aqui? Existem dois princípios aqui que nos ensina essa passagem. É que você está tendo responsabilidades. Na hora que Arão e seus filhos estão na frente da tenda e diante do povo, você e eles estão recebendo responsabilidades agora, incumbidos da parte de Deus e responsabilidades incumbidos em relação ao povo. Eles estavam sendo separados para servir a Deus, mas também ao povo. Veja que situação séria, né? Eles não estavam ali só para servir a Deus. Estavam ali também sendo separados para servir ao povo. Eles estavam como testemunha Deus e o povo. Veja que responsabilidade. Imagine se Arão e se seus filhos fossem pessoas que andassem fazendo qualquer tipo de coisa, sem viver em obediência. O povo estaria ali fazendo julgamento. Mas eles tinham testemunhos diante de Deus e diante dos homens. Que nós possamos estar prontos para estar diante do povo de cabeça erguida, sem nos preocupar com nada que o povo tenha que levantar, porque você tem a consciência tranquila. Isso vai falar de responsabilidades com Deus e responsabilidades com o povo também. Pense nisso. A cerimônia, ela foi realizada. Veja, a cerimônia foi realizada do lado de fora e não do lado de dentro da tenda. Isso nos ensina que, embora separados para servir Arão e seus filhos, Deus estabeleceu alguns limites na vida deles. Deus não os permitiu ser consagrados dentro do templo. Por quê? Pelo fato deles estarem sendo separados naquela hora, eles não tinham um nível de experiência que Deus precisava para eles serem consagrados dentro da tenda. Então, eles ficaram na frente da tenda justamente porque eles não tinham nenhuma experiência em relação aos trabalhos do serviço da tenda da congregação, que vieram aprender após Moisés instruí-los naquele mesmo dia. Então veja, o que a gente aprende? É que mesmo separados para o serviço específico do reino, tem algumas coisas, tem algumas áreas que você não pode, que Deus limitou você para fazer. Você é diácono, tem coisas que o fato de você ser diácono, ser um líder, ser, quem sabe, um evangelista, um presbítero, não dá a você a incumbência de fazer tudo. Por quê? Porque existem alguns limites, mesmo sendo um pastor da igreja. Exemplo, existem algumas coisas em relação aos métodos internos da igreja que o pastor ele não pode mudar. Por quê? Porque são coisas relacionadas àquilo que Deus determinou para a realização de um culto. Os métodos de um culto, por exemplo, nem mesmo o pastor pode mudar.
que é o quê? Os 3 elementos fundamentais de um culto prestado a Deus: a oração, a adoração e a exposição das Escrituras. Nenhum pastor tem autoridade para mudar esse princípio. Se fizer, está contrariando as leis de Deus, a palavra de Deus. Então você veja que Deus estabelece limites para o sacerdote. Tem coisas que você foi limitado a fazer. Quem sabe um dia poderá, mas fique satisfeito, se contente com até onde você pode chegar. Se contente pelo fato de você simplesmente ser um porteiro da igreja. Se contente pelo fato de você ser um diácono. Se contente, viva satisfeito pelo fato de você ser um evangelista, um presbítero. Não importa. Você que limpa a casa de Deus, seja satisfeito com isso. Se Deus tem algo mais na frente, isso vai acontecer. Mas até lá, fique satisfeito. E não ponha a mão aonde você não alcança. Tá bom? Respeite o limite que Deus estabeleceu para você. Interessante também é observar em Levítico 8, do verso 14 ao 13, você vai ver que Deus não permitiu eles serem consagrados dentro da tenda, porque eles eram leigos para o serviço. E você vai ver que no ato inaugural, todo o sacrifício foi realizado por Moisés, como um instrutor. Eles não realizaram os primeiros sacrifícios a princípios. Tanto Arão como seus filhos que lhe auxiliaram no sumo sacerdócio, ele foi instruído por Moisés. Depois dessa primeira inauguração de sacrifício, de ordenação, de cerimônia, é que então eles fizeram o seu papel sozinho. Então, depois que Moisés instruiu, o que é que nós aprendemos aqui? É que Arão, para servir, ele precisou ter um coração ensinável. Você é uma pessoa que tem disposição para aprender? Porque se você acha que o fato de você agora ser um diácono, até um pastor, você acha que não precisa mais aprender, você está equivocado, eu estou equivocado. Porque todo dia precisamos aprender. Então, como está o seu coração? Você está disposto a aprender? Ou você já acha que você sabe de tudo? Você acha que você já aprendeu tudo que você precisava para o ministério da igreja? Ou você não reconhece que precisa de algo mais? Quem acha que já aprendeu tudo está equivocado, precisa voltar para o começo da fila. E Arão tinha esse coração ensinável. Você é alguém disposto a aprender? Você é disposto a ouvir? Você tem um coração disposto a ouvir? Você acha que, mesmo quando chegou numa faculdade, já sabia alguma coisa? Porque, particularmente, quando eu cheguei a frequentar uma faculdade, quando eu comecei a ouvir os ensinamentos, eu percebi quanto eu estava distante daquilo que Deus queria para mim. Porque eu comecei a aprender coisas que nunca ouvi falar. Algumas eu já ouvi falar, mas ampliou mais o meu entendimento. Reconhecer que você precisa aprender é uma virtude. Nunca diga que você já sabe. Nunca abra sua boca para dizer que você já nasceu liderando, que você já nasceu com essa virtude de liderar. Não. A liderança é algo que nasce dentro de você, sim, mas é algo também que se desenvolve na aprendizagem do dia a dia. Então ninguém nasce aprendido tudo, sabendo de tudo. Você desenvolve, você sempre cresce observando, ouvindo e fazendo também. E esse é um princípio. Você aprende ouvindo, você aprende vendo e você aprende fazendo, colocando em prática. E para que isso aconteça, é preciso que haja um princípio fundamental no serviço, que é a humildade. Se Arão não fosse humilde,
Ele não tinha ouvido Moisés. Não, Moisés, eu já fui separado, deixa que eu sei fazer. Não. Ele teve que primeiro ouvir, ver, para depois fazer. Então esse é o princípio, tá certo? Busque ter esse coração ensinável. Deseje aprender, busque aprender. E Deus certamente, Ele vai ensinar a mim, vai ensinar a você coisas grandes, firmes e ocultas que eu e você não sabe, como Ele disse a Jeremias. Não é? Muito bem. Finalizando, versículo 8 de Levítico, versículo 10, capítulo 8, versículo 10 e 13, embora os filhos de Arão foram separados para o serviço, o texto vai nos ensinar que somente Arão recebeu a unção de sumo sacerdote. Você percebe que tem coisas específicas no reino de Deus que alguns podem fazer e outros não, mesmo você sendo um servo. Alguém certa vez chegou e disse para mim, se o pastor tem o Espírito Santo, eu também tenho, se ele faz, eu posso fazer também. Cuidado com isso. O fato do pastor poder fazer algo no reino de Deus, não significa que você também, pelo fato de você ser membro, pelo fato de você ser uma pessoa consagrada, pelo fato de você entender a Bíblia, pelo fato de você saber manusear a Bíblia, pelo fato de você ser batizado com o Espírito Santo e ter muitos anos na igreja, não significa que você tem autoridade para fazer o que um pastor está fazendo. Tá certo? Possa ser que depois, com o tempo, quando Deus chamar você para determinada área, você possa fazer. Mas saiba se comportar até onde Deus colocou você. Aceite fazer aquilo que está em suas mãos fazer. Não coloque a carroça na frente dos bois. Amém? Então, respeite isso. E os auxiliares de Arão, que eram seus filhos, eles respeitaram. Eles não iam além de onde foi determinado para eles ir. Eles só chegavam, só serviam até onde deveriam servir. Pense nisso, para eu e você não nos complicarmos. Então, capítulo 8, versículo 6, versículo 9, você vai ver que antes de servirem, havia uma lavagem com água. Isso para quê? Para identificá-los e purificá-los, para que eles pudessem atuar no lugar sagrado, separados por Deus. O que significa essa lavagem com água? Significa a posse da palavra na vida deles. Eles eram sacerdotes, Arão era sumo sacerdote, os levitas, seus auxiliares, serviam diante da tenda, mas eles não podiam deixar a parte, ou seja, de se guiar no serviço da tenda sem estar observando a lei do Senhor. Essa lavagem com água que os identificava como separados e os purificava para o serviço, representa a palavra do Senhor, a lei do Senhor. Você não pode ser um obreiro alienado das Escrituras. Você precisa ter como base para o que você está fazendo a palavra de Deus. Não queira fazer o serviço de Deus por um mero conhecimento teológico que você tem. Não, isso é importante, mas você tem que ter como base os princípios que Deus determinou para o serviço da sua casa. Cuidado para não se equivocar. Se você for fazer qualquer coisa, seja lá o que for, dentro ou fora da casa do Senhor, especialmente em relação ao povo, à igreja, veja se o que você está fazendo, se o que você está pensando, projetando, está dentro dos princípios da palavra de Deus. E se você fizer assim, não tenha dúvida que a bênção do Deus que lhe separou para esse serviço estará com você e a mão de Deus estará com você. Deus te abençoe.
Um grande abraço e até lá. Nós, sem dúvida, vamos continuar essa reflexão mais tarde, em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo abençoe sua chamada, abençoe seu ministério e toda a igreja do Senhor, em nome de Jesus.